Olá, a paz, é um prazer estar com você aqui nesse dia. Hoje nós estamos iniciando esse novo quadro, o qual nós temos o prazer e a honra de trazer como convidada a doutora advogada Aline de Oliveira Roque. Ela vai estar trazendo e abordando um tema que eu considero primordial como psicóloga, né? Estudei até esses dias, Aline, sobre violência e a psicologia. E é chocante nós entendermos que violência, ela acontece em qualquer lugar, de várias formas. Verdade. E ela afeta muito o ser humano. Sim. Principalmente, né, a gente tem como um mito, eu acho que você depois vai até falar sobre isso, sobre sermos crentes. E será que nós conseguimos controlar aquilo que falamos, fazemos e agimos? Eu acho que é um pouco difícil, mas eu acho que não é impossível. Então, eu espero que a partir de hoje você venha compreender um pouco melhor. E eu vou deixar a Aline à vontade. Ela é da comunidade cristã a serviço do Rei Jesus. Também sou, tá? Eu também sirvo ao Rei Jesus. E agradeço já a você. E peço que você que está nos assistindo possa curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E que tudo que for passado aqui possa ajudar ou esclarecer alguma situação que você está vivendo ou que você conheça alguém que está passando por essa situação. Aline, você pode ficar à vontade, tá bom? Obrigada. E é um prazer ter você aqui. Olá! Bom, como a pastora Mabel já me apresentou, eu não vou me prolongar na apresentação, mas eu quero dizer que é um prazer estar aqui com você, trazendo conhecimento. A palavra de Deus diz que o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Então, o conhecimento, ele é libertador. E falar sobre o tema violência doméstica no lar cristão, a gente está falando de libertação de almas, libertação de pessoas que estão presas, que são prisioneiras dentro do seu próprio lar. E pior ainda quando é um lar cristão, um lar que se diz ser cristão, né? Então, eu sei que é um assunto que muitas pessoas ainda preferem não comentar, ainda preferem deixar, colocar, né, um pano, passar por cima, mas a gente precisa comentar sobre isso, a gente precisa levar esse conhecimento. Eu digo que briga de marido e mulher se mete a colher, sim, porque se você não meter a colher, amanhã você está indo no funeral de uma mulher. Então, tem que sim levar esse conhecimento e colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente entende, todo o conhecimento que a gente adquire. Então, vamos lá. Para falar de violência, a gente precisa saber primeiramente o que é a violência doméstica. E nós temos aqui no nosso país a Lei 11.340 de 2006, a lei apelidada de Lei Maria da Penha, que foi criada a partir de um caso da Maria da Penha, em que ela foi vítima de violência pelo seu marido, sofreu algumas tentativas de homicídio, mas... E a partir desse momento foi quando o Brasil foi orientado, né, recebeu aquela cartinha de orientação da ONU, das organizações nacionais, para poder legislar de uma forma que protegesse a mulher, de uma forma que trouxesse uma maior proteção para nós, porque até então não existia, né? Então, é uma lei eficaz, é uma lei que ainda precisa de alguns ajustes para poder melhorar, mas que já traz resultados, que já traz coisas positivas para nós mulheres. Vamos lá, para você saber o que é a violência doméstica, você tem que ter a noção lá do conceito trazido pela Lei 11.340 no seu artigo 7º. E eu quero ler para você que não conhece esse conceito. Nós temos 5 tipos de violência
que a Lei 11.340 dispõe, conceitua. E eu quero ler os conceitos para você, porque a gente ouve muito violência doméstica, mas às vezes a gente foca. Eu tenho certeza que você acha que é só a violência física que existe. 5 tipos de violência doméstica elencadas na Lei 11.340, no seu artigo 7º, e eu quero ler para você ter esse conhecimento. Nós temos a violência física, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência moral, nós temos a violência patrimonial e nós temos a violência sexual. Então, eu vou ler esses conceitos para vocês terem essa noção. E nós vamos comentar um pouquinho. Logo após, nós vamos falar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia, para nós cristãs, que temos a Bíblia como manual de vida, o que ela diz a respeito desse assunto, o que ela diz, como deve ser o comportamento do homem dentro do lar, como pai, como esposo, como marido, né? Vamos lá. Violência física. No inciso 1, diz assim: violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Ou seja, a violência física é quando uma mulher é agredida fisicamente. É um pouco lógico, mas é assim que funciona mesmo. A violência física é quando a gente tem lá a lesão corporal, que é o crime praticado no artigo 129, e no caso da violência doméstica, parágrafo 9º do nosso Código Penal brasileiro. A violência física, ela é quando você empurra, quando você arranha, é conceituado como violência física. Nós temos também a violência psicológica. A violência psicológica ela é conceituada no inciso 2, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação da sua intimidade, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, a violência psicológica ela tem a ver muito com aquelas ameaças que as mulheres sofrem, sabe? Aquelas ameaças e aquelas humilhações de você, sem mim, você não é ninguém, sem mim, você não consegue nada. Aquela dependência mesmo emocional que muitos homens, às vezes, se fazem, né? Acabam usando essa dependência emocional para poder humilhar, para poder dizer que você não é inteligente, você é louca, você é maluca, você tá criando coisas da sua cabeça, procura um psicólogo. Eu ouço muito isso de mulheres que ouvem isso, né? De que não, eu tô doente, ele disse que eu tô precisando de ajuda, que eu tô sempre errada, eu nunca tenho razão em nada. Esse tipo de humilhação, esse tipo de ridicularização, até mesmo em relação mas você tá feia, você não se cuida, você não corre atrás. Existem outras mulheres, essas comparações que acabam gerando uma certa humilhação e acabam influenciando na autoestima da mulher. Isso tudo é conceituado como uma violência psicológica. E aí é que muitas mulheres acabam despertando e falando, caramba, realmente eu sou vítima de violência psicológica, eu sou vítima de violência emocional, eu sou esse tipo de vítima. Às vezes a gente acha que violência doméstica, às vezes a gente acha que a Lei Maria da Penha só protege aquelas mulheres que apanham, quando não. As mulheres que sofrem violência psicológica são amparadas pela Lei Maria da Penha também. Agora nós vamos falar sobre a violência sexual. A violência sexual é aquela que é através do estupro, seja ele de vulnerável ou seja o comum. Nós vamos falar sobre a violência sexual. A violência sexual, ela é conceituada, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar da relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade,
que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, isso acontece. Quantos homens, esse lance de impedir de usar qualquer método contraceptivo, gente, isso acontece nos casamentos. Tem homens que impedem, sim, mulheres de se prevenirem, de não quererem filho agora. Tem homens que fazem isso. Isso é real, isso não é coisa só da lei, não. Ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto. Olha só, é uma violência sexual que impeça de usar qualquer método contraceptivo, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais ou reprodutivos. Então, a violência sexual, a mais comum, é quando a gente fala sobre o estupro, seja ele de vulnerável, seja o comum. Falar sobre violência sexual num lar cristão é um pouco mais delicado, porque a gente entende que, né, isso a gente está falando de pessoas casadas, mas acontece, é muito comum também de acontecer, de ter essa violência sexual de uma menina que passa na rua e é violentada. Ela é também protegida pela Lei Maria da Penha. Está no inciso 3º do artigo 7º. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Quando a gente fala de violência sexual, o mais comum é o estupro, seja ele de vulnerável, seja ele o comum mesmo. Quando a gente começa a falar, e é até muito conhecido, né? Muito falado, vira e mexe, a gente vê na televisão, vê as reportagens falando que uma menina foi estuprada. Isso acontece dentro de relacionamentos, namoradas que não querem se relacionar com os seus namorados, mas que são estupradas. Eu conheço vítimas assim. Então, isso existe, essa violação, essa violência sexual, ela existe em todo e qualquer tipo de relacionamento, seja ele namoro, noivado, até mesmo no casamento. Por que não? A violência sexual, ela é encontrada em todo e qualquer tipo de relacionamento. Não pense que a violência sexual só acontece lá fora, não. Dentro do lar cristão acontece sim. Quando uma esposa, por exemplo, ela não quer se relacionar com o seu marido, ou vice-versa, a lei abrange só a proteção da mulher, né? A gente sabe. Mas isso, como a gente está comentando num lar cristão, isso tem que ser conversado entre os dois. Quando ela não quer, por que ela tem que ser obrigada? Isso tem que ser um consenso, tem que ser um momento prazeroso. E quando não é um momento prazeroso, quando é imposto esse momento à mulher, ela está sendo sim violada, ela está sendo sim vítima de violência sexual. Então é necessário a gente ter isso em mente, que a violência sexual também acontece no lar cristão e também acontece num lar com casais cristãos. E não só no casamento, gente. Isso acontece também no namoro, isso acontece na rua. Infelizmente, muitas meninas são estupradas, muitas meninas são violentadas. Acontece também no namoro, isso acontece no noivado, isso acontece no casamento, isso acontece em qualquer tipo de relacionamento. E é importante a gente ter esse conhecimento de que o não da mulher deve ser respeitado, deve-se conversar sobre isso, não tem que ser algo imposto, algo que não gere um certo prazer. Então, acontece sim violência sexual dentro de um lar cristão. No inciso 4º, nós temos a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.
A violência patrimonial, ela também é muito comum, mas muitas mulheres acham que por ser tão comum, acham que não dá em nada, né? Acham que é algo normal de um relacionamento. Ah, teve uma briga, ele foi lá, quebrou um copo nela, teve uma briga, foi lá, pegou o celular dela, tacou na parede porque viu uma mensagem indesejada, ela foi lá, foi no trabalho dela, quebrou tudo. Isso é uma violência patrimonial, é crime sim e tem que ser punido. Então não importa, a gente precisa ter esse entendimento de que não importa se, como a gente está falando do lar cristão, não importa se o nosso marido se diz ser cristão ou não, se ele praticou isso, ele precisa ser punido por isso. E por isso é que eu digo que o conhecimento, ele liberta. Quantas pessoas, quantas mulheres acham que isso é normal? É normal meu marido pegar meu celular, olhar uma mensagem que ele diz que eu tô traindo, acha que eu tô traindo, pegar o celular, tacar na parede e quebrar. Não, isso não é normal. Isso não é um comportamento normal de um homem que se diz ser homem de Deus, de um homem que se diz ser cristão, que se diz estar pautado no que a Bíblia direciona, no que a Bíblia orienta. Então, a violência patrimonial, ela existe e existe também, infelizmente, no lar cristão. Vamos para o último tipo de violência, que é a violência moral, que se encontra no inciso 5º. Entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria. Isso aqui é muito importante porque, e eu vou fazer um breve comentário, só vou comentar a diferença entre calúnia, difamação e injúria, porque muita gente não sabe e às vezes acaba confundindo. A calúnia é quando você imputa a alguém um crime. Exemplo, fulana de tal é ladra. Quando o homem diz, por exemplo, que a mulher dele roubou o seu dinheiro. Então, ele começa a espalhar por aí que a mulher dele é ladra. Um exemplo. A calúnia é um pouco mais difícil de acontecer, é menos comum. A mais comum é a difamação e a injúria, mas também acontece e está especificada na lei, então a gente precisa falar. Então, a calúnia é quando você imputa a alguém um crime. E muitos homens, principalmente, isso aqui é muito legal, é difícil de acontecer quando tá casado, quando tá namorando e tal. Mas e quando termina o relacionamento? Gente, quando alguém termina o relacionamento, acabou, né? Acha que cada um vai pro seu lado e vida que segue. Mas muitas das vezes não é assim. Existem as vítimas que sofrem calúnias pelos seus ex-companheiros. Eu acho que a calúnia, ela se encaixa, essa violência moral se encaixa mais quando a gente fala de términos de relacionamento. Que aí ele começa a inventar histórias e aí começa a caluniar, a dizer que a sua ex-companheira praticou certos crimes. Nós temos a difamação, que é quando ele começa a ofender a honra da sua companheira ou ex-companheira, dizendo que ela aí usa palavras chulas, né? Começa a xingá-la, de forma a atingir terceiros, essa informação alcançar terceiros. E nós temos a injúria, que é quando ele atinge a sua honra. É quando eles estão no meio de uma briga e ele começa a falar que ela começa a usar palavras de baixo calão, né? Começa a usar xingamentos, você é filha disso, você é filha daquilo. E aí você vai falar assim, Aline, mas você tá falando que um homem vai xingar a sua mulher, um homem cristão. Gente, isso acontece, não precisa nem ser homem, não. Mulher também, que se diz cristã, às vezes xinga, sabia disso? E é algo que eu particularmente tenho um certo receio. Meus ouvidos não são ouvidos que conseguem aceitar muito bem palavras de baixo calão vindo de pessoas cristãs. Porque eu acredito muito que de uma mesma fonte não podem jorrar água doce e salgada, não é mesmo? Então, mas isso acontece. Então, muitas das vezes o casal tá ali, tem aquela briga. Briga, gente. Briga é comum. Todo casal briga, todo casal se desentende. Isso é comum. Serve até para um fortalecimento, né? Serve até para a pessoa, às vezes, refletir e tudo mais, faz a pessoa crescer. É comum a briga. Agora, o que não é comum são esses tipos de violência, seja ele qual for. E a injúria, ela tá dentro dessa violência, onde ele começa a usar palavras de baixo calão, começa a xingar a sua companheira ou a sua ex-companheira. E é isso. Aline, mas o que a Bíblia diz sobre a violência doméstica? Bom,
a gente precisa ter um entendimento. E aí eu quero ler com versículos para que você possa meditar e refletir em qual deve ser o comportamento do homem dentro de um lar cristão. Colossenses 3, no verso 19, diz o seguinte. Colossenses 3, verso 19. Vós, maridos, amai vossa mulher e não irriteis com ela. Em Provérbios 18, 22, diz: o que acha uma mulher, acha algo bom e alcançou a benevolência do Senhor. Você consegue entender que o homem ele tem o papel, o dever de tratar a sua esposa, e a Bíblia também diz isso, que o homem ele deve tratar a sua esposa, amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Você consegue entender que o papel do homem é proteger, é cuidar, é amar de fato a sua mulher, e a gente tem que ter em mente de que amar é uma decisão. Mas se você decidiu se casar, se você decidiu manter um relacionamento, você tem que decidir amar todos os dias. Se falta amor, se você chegar pra mim e falar assim, Aline, mas eu não amo mais, eu vou te dizer que você escolheu não amar mais. Porque amar é uma decisão. Você decide todos os dias amar aquela pessoa. E você tem que decidir amar até a volta de Cristo, principalmente quando você casa. Aline, o que a Bíblia diz sobre a violência doméstica? Aline, o que a Bíblia diz sobre a violência doméstica? O que a Bíblia diz? Como deve ser? O que ela diz em relação ao comportamento do homem, em relação ao comportamento do marido dentro do seu lar? Vamos lá, Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 28. Assim devem os maridos amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Você consegue entender que nós, mulheres, fomos feitas para sermos amadas? Também tem os deveres das mulheres, mas o que eu quero trazer para você é que viver dentro de um lar cristão, sendo vítima de violência doméstica, não é o plano do Senhor para a tua vida. Existe sim essa prisão e você ou alguém que você conhece, precisa ser liberta dessa prisão. Você tem que ser amada, porque é isso que a Bíblia diz para os maridos. Amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É isso que tem que acontecer. Tem que existir amor num lar cristão e não violência. Tem que existir carinho, tem que existir proteção, tem que existir cuidado dentro de um lar cristão. A Bíblia, eu posso dizer que a Bíblia, como a gente diz, é o nosso manual de vida, mas infelizmente existem ministros do Senhor que até sobem no altar, pregam, mas não conseguem praticar o que a Bíblia diz. E lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, nós vemos Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao 13, Paulo vem falando sobre as qualificações de um ministro. E é muito interessante isso, porque no versículo 2, Paulo diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado vinho, não espancador. Isso em algumas versões, em outras versões vem dizendo não violento. Isso a gente também encontra em Tito 1,7. E aí é que eu quero abrir um parêntese para te contar algo que eu ouvi em um atendimento. Uma serva do Senhor veio tirar suas dúvidas a respeito. Ela estava sendo vítima de violência dentro do seu lar. E algo muito interessante, eu fiquei chocada quando eu ouvi, eu confesso. Porque ela falou assim: Aline, eu quero me separar, porque meu marido me trai direto e eu tô cansada de perdoar as traições dele.
Mas mas não é só isso, não é só traição. Eu também sou muito humilhada por ele. Eu sou humilhada na hora de me relacionar sexualmente com ele. Pra ele nada tá bom, pra ele eu sou uma burra, eu sou uma ignorante. E ela falou assim, mas o meu marido, quando eu disse a ele que eu queria me separar, ele pediu pra eu esperar, porque ele ia ser ordenado a bispo. E na congregação dele, se ele fosse divorciado, ele não poderia ser ordenado. E aí eu fiquei assim, gente, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Eu não tô acreditando que um agressor que prega a palavra está pedindo à sua mulher, que está sendo vítima de violência dentro da sua casa, está pedindo para ela esperar. Ter um pouquinho mais de paciência, porque ele vai ser ordenado a bispo e... Só que se ele for divorciado, ele não vai ser ordenado. Vai ser uma causa, né, de impedimento para a ordenança dele. E eu falei assim, gente, não é possível. Não é possível que eu estou ouvindo isso. E aí você pensa assim, Aline, é surreal. É surreal você ver que existem sim mulheres que se sujeitam a isso. Graças a Deus ela não se sujeitou a isso. Ela se separou mesmo. Mas existem mulheres que se sujeitam. Ah, tá bom, então eu vou esperar você ser ordenado e depois a gente se separa. Gente, isso é surreal. Mas isso acontece. Infelizmente isso acontece e é mais comum do que a gente imagina. A igreja precisa se levantar e abordar esses assuntos. Esse canal está sendo um divisor de águas para muitas mulheres. Esse canal é um canal em que está tentando te levar conhecimento, que está tentando não, um canal que está levando conhecimento a você para que você seja liberta, para que pessoas, mulheres, vítimas de violência no lar cristão possam ser libertas. Entenda, a palavra do Senhor, Deus não quer que você continue num lar onde você está sendo vítima. Ele não te fez para sofrer. Deus te fez para ser feliz. Escolhas erradas nós fazemos a todo momento, mas o Senhor está aí para nos perdoar. Ele quer nos abençoar, Ele quer que nós sejamos felizes na presença dEle. Você não precisa continuar sendo vítima. A gente escuta muito mulheres que falam, mas eu tenho que orar pelo meu marido, eu tenho que orar. Você tem que sim orar pelo seu marido, você tem que sim buscar a Deus por ele, buscar a mudança dele, mas entenda, procure o seu pastor. Eu não tô aqui porque eu não sou pastora, então eu não posso assim fazer um gabinete virtual com você, não é essa a proposta, mas então procure, se você está sendo vítima, se você acompanhou esses 5 tipos de violência, se você conseguiu adquirir esse conhecimento e você se identificou dentro desses tipos de violência, procure seus pastores, procure seus líderes, vá até eles, peça ajuda, não se cale. Tenha em mente de que briga de marido e mulher se mete a colher sim. E você que sabe que existem pessoas dentro da sua igreja ou fora delas que está sofrendo esse tipo de violência, também denuncie, também procure os pastores desses casais, procurem. Gente, peça ajuda. É muito triste ouvir falar que uma mulher, infelizmente, foi espancada até a morte pelo seu marido, que uma mulher foi violentada, que uma mulher foi morta mesmo. O feminicídio existe e precisa ser combatido, precisa ser denunciado. Então eu espero que esse conteúdo possa ter sido libertador para a sua vida e que você possa depois comentar, que você possa compartilhar para que esse vídeo alcance pessoas, que você seja um agente abençoador, um agente libertador. Espero que este vídeo possa ter te ajudado a conhecer os tipos de violência e que você possa refletir um pouquinho, porque às vezes você está sendo vítima, mas ainda não consegue enxergar isso. Liberte-se. Deus não te criou para ser infeliz. Deus te criou para ser feliz, para ser amada. E um ministro da casa do Senhor, um bispo, alguém que tá te maltratando, seu marido, que às vezes sobe no altar para pregar algo, mas em casa não vive, ele precisa ser combatido, ele precisa ser repreendido, ainda que seja no amor, mas ele precisa ser repreendido. Então procure os seus líderes, procurem os seus pastores, procure ajuda, peça ajuda. Não deixe a sua violência, não deixe você se tornar uma vítima, mais uma pessoa a ser vítima do feminicídio, por exemplo.
Não deixe chegar nesse nível. Liberte-se. Liberte-se, mulher. Você nasceu para ser livre, para ser feliz e para ser muito amada. E ainda que no seu lar você não encontre amor, carinho, proteção, existe um Deus que te ama, que te criou e que tem um propósito lindo para sua vida. Permita-se viver o propósito de Deus. E eu tenho certeza que o propósito de Deus na sua vida não é ser vítima de violência no seu próprio lar. O próximo vídeo nós vamos estar falando sobre o empoderamento feminino e nós vamos usar Débora como exemplo. Então, espero que você também goste do conteúdo. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comenta. É isso. Até o próximo vídeo.